Fala galera, boa noite. Edson Menezes, da Inteligência Financeira, retornando aqui agora com os vídeos, depois de longo período aí sem postar nada. Eventualmente está estudando, buscando melhorar aí no planejamento financeiro, atender melhor os meus clientes na área de planejamento e endividamento. Também tirei um tempo para curtir com a família, tirei um feriado um tempão. E também estudando, que eu também trabalho na área fiscal, sobre essas novas mudanças de tributação do governo, tributação sobre dividendos, CBS, BS também, nota fiscal eletrônica, tudo isso também englobado aí nesse período que eu andei afastado. Mas hoje quero voltar com um vídeo trazendo para você sobre uma aplicação sobre um filme, o Clique, né, que eu assisti esse filme já na época que lançou e agora assisti de novo o Clique. E quero trazer para vocês algumas coisas importantes desse filme. Esse filme é de 2006, dirigido por Frank Corazzi, estrelado por Adam Sandler. É um filme que ele fala sobre um arquiteto, né? Um filme que conta a história de Michael Nyman, um arquiteto talentoso que é obcecado pelo trabalho em busca de uma promoção, né, para dar uma vida melhor para sua esposa e também para os seus filhos. Até aqui, nada demais, pois a função do homem é buscar algo melhor para si e para a sua família. Então, aqui a gente vê que Newman, ou Michael Newman, ele busca, né, ser promovido dentro dessa empresa, porque nos Estados Unidos eles abrem essa brecha para que você seja sócio de uma empresa. Então, Michael Newman estava trabalhando no planejamento arquitetônico para um grupo acho que era para um grupo de japonês, e se fosse aprovado, ele se tornaria sócio dessa empresa de arquitetura. Só que acontece, dentro disso, ele é obrigado a trabalhar mais, né? E o filme conta que está chegando a época de 4 de julho, o feriado dos americanos, e ele diz para a mulher que ele não ia poder descansar, não ia poder viajar nesse período, porque ele tinha que preparar essa arquitetura para os japoneses para que ele pudesse ser sócio. E no desenrolar do filme a gente vai vendo que ele ganha algumas coisas, ele já vai acontecendo algumas coisas na vida dele aos poucos, já vai gastando por conta da promoção. E quando ele consegue apresentar tudo direitinho, ele não ganha promoção porque acontece algumas coisas que os japoneses recusam a proposta dele e ele não se torna aí um dos sócios. E no desenrolar do filme, ele muito chateado, muito revoltado por isso tudo não ter acontecido, a esposa reclamando que não vai viajar, os filhos querendo brincar, ter mais uma vida de qualidade com o pai. Ele se estressa porque ele não consegue, no meio dos controles, achar o controle da televisão, e ele vai, acha o controle do carro, o controle da garagem, o controle de tudo, menos o controle da TV. Então ele sai e vai comprar um controle novo para a televisão. E nessa busca desse controle é que toda a história dele começa, começa a mudar de uma forma diferente. Então, numa dessas noites, estressado, ele sai a procurar pelo controle remoto da TV e não encontra. Além do filho, também tem descoberto, né, o esconderijo onde ele guardava os chocolates, as guloseimas dele e tudo mais. E ele sai de casa reclamando da vida e vai até uma loja de departamento comprar um novo controle. E é aí onde tudo começa. Ele conhece um ser enigmático chamado Morte, que é um funcionário da loja que entrega para ele um controle remoto mágico universal. E com esse controle, Michael pode avançar, retroceder, pausar e alterar os momentos da sua própria vida. No início, tudo isso é maravilhoso. Aparentemente, Michael usa para pular as discussões, doenças, trânsito, obrigações e até o seu sucesso na firma, até chegar a ser um dos sócios da firma. Só que olha só, o controle remoto que está na mão dele, ele pode pular, ele pula as doenças, pula as discussões, pula o trânsito, obrigações, ele pode avançar o quanto ele quiser. Só que, porém, todo controle remoto ele tem uma parte que você memoriza, né? E esse controle remoto dele memorizou todas as coisas que ele pulou, que ele avançou na vida dele, né? Que ele foi avançando, foi pausando, foi fazendo, retrocedendo. Então, o controle remoto memorizou todos os acontecimentos ao que ele fazia, toda decisão que ele tomava a cada coisa que acontecia. Uma discussão, ele pulava, o controle remoto gravava aquilo. Quando estava doente, ele pulava a parte da doença, o controle remoto gravava aquilo. Então,
Com o tempo, o controle remoto ele passou a memorizar. E com isso ele começa a agir sozinho, automaticamente, pulando parte da vida, sem o consentimento do Newman. Porque o que acontece? Qualquer discussão que ele tinha, automaticamente o controle remoto já pulava aquela discussãozinha para um período mais à frente, né? Ele percebe que não tem mais o controle do tempo e agora o tempo é que controla ele. Então, ele perdeu o controle do tempo com esse controle remoto, porque já foi estar memorizado. Qualquer discussãozinha que ele tivesse, o controle remoto já jogava ele para o futuro, jogava ele para frente. Se tivesse uma doença, o controle remoto já pulava para frente. Se tivesse alguma outra oportunidade, porque o controle remoto já passou a dominar a vida dele. Ele já não tinha mais controle sobre o tempo, já não tinha mais controle sobre o controle remoto, né? E já não tinha mais nada disso. Então, o que acontece? Ficou claro que o controle remoto representa alguns pontos que eu vou colocar aqui. O que esse controle remoto representa na nossa vida hoje, né? Essa metáfora desse filme, o que o controle remoto representa? Tudo aquilo que a gente quer fugir. A gente quer fugir da dor, a gente quer fugir de não ter mais paciência, em vez de ter paciência que as coisas acontecem, a gente quer fugir para não ter paciência, a gente quer fugir das pequenas experiências que constroem a vida, a gente quer fugir de tudo aquilo que atormenta a nossa mente, né? Entre aspas, que traz desequilíbrio para a gente. Então, o controle, já gravando isso, ele faz isso automaticamente. Então, tudo aquilo que norteia o Michael Newman, ele já vai pulando para frente. Então, ele perde, com isso tudo, ele perde grandes coisas da vida dele, grandes acessos da vida dele, uma boa parte do crescimento dos filhos, família. E nesse filme a gente vê que, além de ele perder as coisas boas da vida, ele perde o crescimento dos filhos. Ele perde o casamento dele, termina por causa disso também. A mulher dele termina casando com uma outra pessoa. Não vou ficar dando spoiler também do filme, porque vai que você também quer assistir o filme para entender um pouco mais e melhor. Então, tem coisas que acontecem no filme por causa do controle remoto, por causa da sua impaciência e da sua vontade de querer chegar nas coisas mais rápido, né? Na indução do querer que não, pô, é o bem-estar da minha família e dos filhos, né? Colocando isso como um marco para a mudança de vida dele. Só que o controle remoto é aquele atalho que a gente pega, que sempre está pegando aquele atalho para poder chegar onde a gente quer mais rápido. E isso é uma das piores decisões que nós tomamos, tanto na nossa vida amorosa, tanto na nossa vida financeira, tanto mesmo até na promoção da empresa também. A gente, às vezes, quer buscar uma atalho, a gente termina chegando, mas termina perdendo todo o percurso correto de aprendizado. A gente termina perdendo porque tomou um atalho. E, às vezes, a gente, quando chega lá, termina se esborrachando porque a gente cortou o caminho. Quando tentamos burlar o tempo, buscamos atalhos, perdemos a riqueza do processo e das relações humanas. Nesse filme a gente vai entender também que Michael Newman ele perde totalmente isso. Ele perde toda e qualquer relação humana com qualquer pessoa. Ele perde o contato com seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos, com seus pais principalmente. Ele perde tudo, totalmente tudo em volta dele por causa disso. Quais são as consequências? A consequência das nossas decisões fazem perder momentos preciosos com a família, crescimento dos filhos, envelhecimento dos pais, o amor da esposa, além disso, o seu próprio processo profissional. E qual foi o preço que ele pagou por isso? Qual foi o preço que a gente paga quando a gente quer acelerar as coisas e a gente termina focando, né? É igual aquele negócio que a gente bota no cavalo, que fica aquele negócio para o cavalo olhar só para frente e não olhar mais para o lado, só seguir aquele caminho. Então, quando a gente faz isso na nossa vida, tá? Profissional ou qualquer outra coisa, quando a gente bota o profissional na frente e esquece que nós temos família, que nós temos outras coisas, a gente fica tão focado, tão perdido naquilo que a gente esquece tudo em volta. E ouvindo e assistindo profissionais dessa área, eles mesmo dizem que isso é muito perigoso, porque você termina perdendo laço com seus filhos, você termina perdendo laço com a sua esposa, então você termina se destruindo. Então, muitos especialistas dizem que adianta você chegar lá no topo e perder a sua base, que é a sua família, né? Flávio Augusto ele fala muito isso
o cuidado que tem que se ter. É fácil chegar sozinho, mas é muito mais forte, mais poderoso chegar junto com alguém chegar junto contigo. E quando ele fala da família, da esposa, dos filhos, todo mundo caminhando junto para o mesmo propósito, para o mesmo caminho, em vez de você ir sozinho. Porque você, quando você vai sozinho, você chega até lá, mas demora muito mais ainda. Então imagina você chegar lá sozinho e quando você olha para trás, você não tem base nenhuma. É isso que o filme demonstra também, é isso que o filme traz. Porque ele perde o amor dos pais, ele perde o envelhecimento dos pais, o pai acontece algumas tragédias na família, o pai falece, ele não vê o falecimento do pai, não vai ao enterro do pai. Então, são coisas que o filme trata, coisas sensíveis que o filme trata, que a gente traz para a realidade dos nossos dias de hoje. Às vezes a gente está tão focado, tão direcionado a alguma coisa que a gente esquece tudo que está em nossa volta. Lembrando que tudo que está em nossa volta nos ajuda a chegar aonde a gente quer chegar. Tudo que está à nossa volta não atrapalha, ele ajuda a gente a chegar lá. Uma coisa é você ter foco, outra coisa é você ter distração. Se as coisas que estão no seu lado te distraem, não pertence ao que você quer, não pertence ao seu foco. Só que família e amigos verdadeiros não te distraem, eles te ajudam a ficar focado para você chegar lá ao seu objetivo, onde você quer. Então, qual foi o preço que Michael Nyman pagou para chegar onde ele chegou? O que ele perdeu? Ele perdeu o tempo, que é o bem mais precioso que nós temos. Por que ele perdeu o tempo? Se você ver o filme, você vai ver que as coisas vão tão rápido que ele perdeu o crescimento da filha, ele quase que perde o casamento do filho, ele perde o envelhecimento dos pais, o falecimento do pai, ele não dá atenção para os filhos quando é pequeno, não vê o filho se formar e ser sócio junto com ele na empresa. Ele trata mal as pessoas porque ele fica tão ligado naquilo que ele quer fazer, no medo de perder aquilo que ele conquistou não de uma forma real, mas de uma forma pulando etapas, que ele está tão focado naquilo que ele tem medo de perder. Então, ele também não tem um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Não existe equilíbrio, não existe separação entre minha vida profissional e minha vida pessoal. Ele mistura tudo, mas só que ele mistura tudo jogando tudo para o lado profissional. Ele só vê o lado profissional. O lado pessoal dele está esquecido, está largado. Ele não quer saber, só quer saber do lado profissional. Então ele não quer saber da esposa, de filha, não quer saber de nada a não ser o profissional. Não sabe o valor do agora. Ele não perdeu a noção do agora, do que acontece agora, do momento do agora, de tudo que ele precisa para agora. O amor, o carinho, a família, os amigos, poder parar no lugar, poder comer bem, conversar, papear, ele perde isso tudo. Ele perdeu essa noção no momento que ele utiliza esse controle. As escolhas diárias foram definindo seu destino. Todas as escolhas que ele foi fazendo, que o controle remoto memorizou, ele foi perdendo. Porque tudo que acontecia, que o controle remoto achava, conforme ele fez no passado, o controle remoto para frente ia jogando uma discussãozinha, já jogava para frente, uma briguinha jogava para frente, alguma coisa de promoção já jogava para frente. Então ele perde totalmente a visão de tudo que acontece no agora da vida dele. O agora para ele não existe. Então eu quero deixar aqui alguns pontos importantes para que nós possamos entender e compreender a nossa vida hoje, o nosso lado profissional. Você que é planejador financeiro, líder de empresas, vendedores, líderes de grandes instituições aqui. O ponto mais importante é você não tem o controle do tempo. Você não controla o tempo. Você não tem como controlar. Você tem como administrar o seu tempo dentro daquilo que você planeja. Então, hoje é domingo, você já tem que ter planejado o seu dia de amanhã, a sua segunda-feira, hoje, para que você possa administrar dentro do tempo de segunda-feira. Isso, então isso quer dizer que você está falando que se eu fizer isso no domingo, eu vou ter a segunda-feira perfeita. Não, porque como eu disse, o dia de amanhã, como está mesmo no livro milenar, a Bíblia, o dia de amanhã pertence ao Senhor. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã você projetou o dia de amanhã hoje, mas pode acontecer no meio do caminho, acontecer alguma coisa errada. Mas aí, você está preparado para resolver o problema que acontece no meio da sua agenda, que você preparou para segunda-feira?
Como é que está a sua mente para resolver uma questão que está fora do seu alcance? Ou você simplesmente vai largar aquilo, vai abandonar aquele problema, empurrando ele para frente, ou deixando, achando que ele vai morrer. Não. Você tem que estar sempre preparado para resolver as questões que acontecem naquele dia fora da sua agenda. A sua mente tem que estar preparada, você tem que estar preparado para aquilo. Não é fácil, mas também não é difícil. Então, esteja sempre preparado, que algo possa acontecer de diferente naquele dia e você tem que estar preparado para resolver. A vida não tem um botão de replay e nem retroceder. Então, se você perdeu o dia de hoje, você não consegue retroceder e você não consegue repetir esse dia de hoje. Então, se você não aproveitar o dia de hoje, você perdeu tudo do dia de hoje. Se você aproveitou melhor esse dia, beleza, você vai estar bem, sabe, bem firmado, bem alegre, bem tudo. Teu dia vai ser perfeito. Mas se você perdeu o dia de hoje porque ficou focado em alguma coisa, você não deu atenção para sua família, não foi à igreja, não foi à praia, não foi curtir, não foi comer uma pizza, não foi tomar um chopp, não foi tomar uma Coca-Cola, e se arrepende, e você chegar na noite agora que você vai descansar e você se arrepende, caraca, eu não fiz nada. Não tem como dar replay. Não tem como você retroceder o dia, voltar para de manhã para você refazer o dia, tudo aquilo que você não fez querendo trocar. Você vai perder, você perdeu esse dia. Então vai ser um dia que vai, de repente, te sufocar, porque você não deu atenção à sua esposa, aos seus filhos, aos seus amigos, aos seus pais. E aí você, não, cara, tem que. E já era. Você não tem que nada, porque você não controla o tempo, então você não tem como voltar atrás. Então, são essas coisas que hoje, cada vez mais, está acontecendo, que muita gente trabalhando mais e às vezes está largando as coisas. Um filme de 2006 está relatando o que está acontecendo hoje em 2020, que acontece em 2025, que está acontecendo em 2026, quando as pessoas só querem saber de trabalhar. Tem um nome em inglês agora, estou com medo de falar e terminar falando errado, mas é o cara que trabalha incansavelmente tentando chegar em algum lugar e esquece das outras coisas. Esquece de aproveitar tudo aquilo que Deus nos deu para ser aproveitado. Praia, tempo, curtição com os amigos, tudo isso a gente termina perdendo. O sucesso é estar presente em todos os momentos. Quer ter sucesso na vida? Quer ter sucesso financeiro? Quer ter um sucesso na sua empresa? Quer ser um cara reconhecido? Cara, tenha sucesso em todos os momentos. Tenha sucesso nesse tempo agora, um tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais, com seus amigos. Tenha um tempo de qualidade, tenha um tempo de sucesso com eles. Porque, como eu acabei de falar para você, o tempo não vai voltar atrás. Se você, essa hora agora, deve ser agora umas 8h30, 9 horas, se até agora você não fez nada de interessante, o que passou para trás não volta mais. Você perdeu o dia. Daqui a pouco está na hora de você descansar, para você trabalhar amanhã. Você não fez nada de bom, de útil, nem para você, nem para ninguém, porque você ficou enfurnado e não olhou para os lados. Mas pois, mas aí como é que eu faço para crescer? Cara, você tem 7 dias na semana. Não é possível que você não consiga tirar 2 dias para se você curtir com a sua família, ou você curtir você mesmo, curtir com seus amigos, passear pelo menos um dia, algumas horas. Isso não atrapalha. Se você pegar os megas empresários, empreendedores do dia de hoje, a maioria trabalha muito mais do que a gente, trabalha 18, 19 horas, mas dentro dessas 18 horas de trabalho, eles conseguem tirar um tempo para passar com a família, eles conseguem tirar um tempo para curtir a vida, aproveitar os momentos bons. Nem tudo é só trabalho. Então, que a gente também possa ter essa visão. Pois, mas eu não sou empresário, sou CLT. Eu também sou CLT. Além de ter outros serviços, além de ser microempreendedor, ser empresário, eu também sou CLT. E eu tenho que saber dividir meu tempo de CLT, meu tempo de empreendedor e meu tempo com a família. Então, eu tenho que dividir os meus dias, os meus horários, os meus tempos dentro desses 3 quesitos. Então, assim, eu tenho que tirar meu tempo do CLT, eu tenho que tirar meu tempo da minha empresa, eu tenho que tirar o tempo com a minha família. Isso tudo num dia, preparar para o dia seguinte, a mesma coisa. Porque senão a gente perde tudo. Aí perde o trabalho de CLT, perde a empresa e perde a família. E aí? Como é que faz? Não tem como voltar atrás e fica tudo perdido. Então, a pergunta que eu deixo para você é:
qual parte da vida você tem deixado no modo avançar, no automático? Ah, pode pular, pode pular, pode pular, pode pular, pode pular, pode pular, pode pular. E quando é que você vai viver sem estar pulando? Como é que você vai olhar e como é que você vai viver a vida se você ficar avançando tudo aquilo que para você não serve? Porque aquilo que você diz que não serve é aquilo que vai te ajudar a crescer, é aquilo que vai te ajudar a te levar para onde você quer chegar. A vida não só tem coisas boas, as coisas ruins acontecem para que você possa crescer. As coisas ruins acontecem para saber se você realmente quer chegar onde você quer chegar. As dificuldades estão aí para você poder aproveitar as dificuldades, para você aprender nas dificuldades, para você chegar onde você quer chegar. Tem certeza que você quer ser um empresário? Você conhece as dificuldades de ser um empresário? Você está passando por essa dificuldade? Você está vencendo todos os dias? É isso. Tem problemas com a família? Tem problemas no seu casamento? O que você está fazendo para resolver essa questão do seu casamento, com a sua família, com a sua esposa? Você senta para conversar? Você senta para resolver? Então, são essas coisas simples que a gente precisa estar preparado ou se preparando para resolver. Não é simplesmente clicando no modo avançar e achar que está resolvido porque você avançou esse dia ou avançou esse problema e, não, está tudo resolvido, amanhã, outro dia já resolvi. Não, ele vai voltar. Na vida real, ele vai voltar. Na verdade, ele não vai nem voltar porque você não foi resolvido, então ele continua lá naquele lugar. No livro Menaná, a Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que foi escrito por Salomão, diz assim: há tempo para tudo. E o que o ser humano não conhece, o seu tempo determinado. Então, em Eclesiastes, Salomão escreve que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de colher pedra, há tempo de jogar pedra fora, é tempo de viajar, é tempo de ficar em casa, é tempo de trabalhar, é tempo de descansar. Então, se no livro milenar já tem escrito isso, que tem tempo para todas as coisas, por que você está aflito, desesperado, ansioso para que tudo aconteça agora? Pensa um pouquinho. Se tudo precisa ter um tempo correto, é porque você precisa se preparar. Então, se você precisa se preparar, não é o tempo agora que vai dar tudo certo. Você precisa se preparar. Então, se prepare primeiro, antes de você chegar onde você quer chegar despreparado. Ou, infelizmente, chegar lá totalmente destruído, sem família, sem casamento, sem filho, pelo simples fato que você ficou tão obcecado para chegar onde você quer chegar, que tudo que estava em sua volta, que te ajudou, sumiu. E aí você chegou lá, e aí quando você vem para contar a novidade, você abre a porta da sua casa, abre a porta, está tudo vazio. Porque todos foram embora porque você simplesmente abandonou todos eles para chegar onde você chegou. Errado você não está. Mas infelizmente você perdeu tudo aquilo que você tinha para chegar no lugar fora do seu tempo. Porque tinha um tempo determinado para você chegar lá. Então, que essa reflexão, essa lição desse filme, clique. Se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, eu pulei muitas coisas para não dar spoiler do filme, para que você possa assistir ele tudo. Pegando esses pontos que eu passei para vocês, entendendo o que acontece. O final é excepcional, o final é extraordinário. Vale a pena você assistir o filme, vale a pena você fazer uma reflexão desse filme e vale a pena você aprender muito e muito e muito com esse filme. Então, galera, deixo aqui essa reflexão para você. Vou voltar a fazer mais live, deixar mais vídeos gravados aqui para vocês. Reflexão de filme, alguns livros que vocês podem ver aqui atrás, tem bastante livro. Tem alguns livros que são interessantes, que vai marcar o início da tua jornada, a caminhada da tua jornada. Então, fica meu abraço aí para vocês. Até semana que vem. Com certeza
a gente vai ter novas fontes, novas histórias, novas reflexões para a gente estar analisando e buscando junto. Um abraço. Fui.